Olá, nerds do Condado! Estamos aqui com o Giovanni, né? Giovanni é criador do Assassino Rubro, né? Novo desenhista, por assim dizer, menino prodígio, né? Antes da gente saber sobre o personagem, entrar no vídeo, queremos nos desculpar, né? Hoje o Cleverson teve um imprevisto e não pôde estar aqui. Hoje quem está falando é o chefão, né? Então, solta a vinheta, Pérola Negra. Y'all think I got this all figured out, but man, nah, I don't. I've got doubts and I've got things that I don't know. Like, what about when I die? What about... Olá, Giovanni. Uma satisfação enorme ter você aqui, né? Para poder estar falando, né? Já faz tempo, né, que a gente querendo marcar, né, para falar sobre o personagem, né? Eu que vi há um tempo atrás aí o trabalho que você faz, aquilo que você está desenvolvendo do seu personagem, uma satisfação ter você aqui, e hoje queremos saber de você, né, essa parte aí do Assassino Rubro, quem é o personagem, né, para ver aí que se vai ser um personagem aí que está crescendo aí, né, nas novas HQs, né, aí queremos saber hoje de você quem é esse personagem. E aí galera, beleza? Tranquilo, meu nome é Giovanni aqui. E bem, cara, valeu aí pela oportunidade de estar aí, né, falando um pouquinho mais sobre o Assassino Rubro, que é esse personagem aí que eu já venho trabalhando já há uns bons anos, né, fazendo essa evolução aí. E, pô, vou ficar muito feliz da gente falar um pouco aqui sobre ele, falar sobre a história, falar sobre o universo do Assassino Rubro. Bacana. Pra quem não sabe, ele mesmo criou o Assassino Rubro. Quando eu vi ele fazendo o personagem, ele já estava feito já, ele mandou um link. Ô Vitor, bota essa cena aí que apareceu a mulher com o carrinho aí fazendo barulho. Bota isso aqui de elevador assim. Mas vamos lá. De novo, isso de elevador. Aí eu vi pelo Giovanni, né, ele se interessou a chegar no meu privado, né, e me mostrar um trabalho dele, né, falando sobre o personagem, as características dele, né. Eu, como sempre, né, fui lá ver, até porque referente aos trabalhos do ColexCon, a gente sempre gosta, né, de ver o trabalho dos artistas, né, ver o trabalho deles, né, todo o seu portfólio, e eu aproveitei e vi que o menino, pela idade dele, é muito promissor naquilo que ele faz. Ele desenvolveu um trabalho bem bacana, bem legal, e eu achei espetacular e vi que tinha futuro. E eu aproveitei e falei assim, não, esse garoto não pode ficar de lado, ele tem que ser apresentado. E eu fiz questão de colocar ele, né, no hall dos artistas aqui, porque o trabalho dele é magnífico. E hoje a gente vai estar sabendo um pouco sobre o Assassino Rubro, quem ele é, né, com o menino Giovanni aí. Cara, essa questão aí, eu lembro quando eu vim aqui, eu apresentei meu trabalho aqui, eu mostrei pro Ok, desenhista, que também é outro cara que abraço o Ok, manda pra caramba. E ele viu meus desenhos e tal, e ele me deu umas dicas, né, sobre como melhorar algumas técnicas, como melhorar a apresentação de portfólio. Então foi uma experiência, tipo, fantástica, né, ter essa possibilidade de apresentar com vários artistas que eu tava vendo na época. E, pô, tá no meio deles ali junto, ali, sentar no meio da galera, cara, foi uma coisa, assim, fantástica pra mim. E é muito bom isso, né, essa oportunidade, então é sempre bom você ter esses contatos, né, essas pessoas que te apoiam sempre aí, pô, você vai lá, faz um trabalho e aí você recebe esse apoio, cara, isso é uma coisa que te dá um gás pra continuar, você sabe que tem pessoas acompanhando ali, tem pessoas vendo, pô, se curte o seu trabalho e tal, e pô, isso é uma coisa ótima. É verdade, né? É ajudar o próximo, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Os grandes artistas, eu acho que os grandes artistas, né? Pessoas que cresceram na vida, né? Tiveram ajuda, né? De pessoas próximas também, pessoas experientes, né? E hoje estão aí, né? Onde estão, né? Pegando aí experiências, né? De pessoas, né? Que já estão no ramo mais tempo, né? Exatamente. Mas vem cá, mas me fala, como surgiu essa paixão pelo desenho, começar a desenhar, onde que surgiu, onde que você viu que desenhar era o seu hobby, aquilo que você gosta, como que foi? Então, basicamente, eu comecei desenhando coisas que não tinha nada a ver com história em quadrinho, eu comecei desenhando móveis de casa, carro, né, começou por aí. Mas aí eu fui, né, começando a ter esse contato com o universo de história em quadrinho, de desenho animado, né, TV Globinho, Dragon Ball. Legal, E aí eu queria,
né, acabava o episódio e eu pensava, não, cara, eu tenho que continuar, eu quero ficar imerso nesse universo. Então eu comecei a desenhar os personagens, sacou? É uma coisa que, tipo assim, a gente, vamos supor, você viu um filme de ninja, aí você vai lá na rua, você vai, brinca com seus colegas e tal. Eu fazia isso também. Mas, enquanto eu estava em casa, eu queria dar continuidade a esse universo através do desenho, né? Eu queria copiar os desenhos e tal, fazer um personagem lá, igual estava no filme, igual estava no desenho. E aí Legal. começou por isso. Mas aí com o tempo, né, a gente vai evoluindo, vai vendo que eu não era muito bom em fazer cópia, nem em copiar, fazer exatamente igual. E eu via isso como um problema, eu achava que eu tava tipo, cara, eu tenho que saber copiar e não sei o quê. E depois eu fui vendo que, na verdade, eu tinha, assim, um pé mais no lado da criatividade, querer criar uma coisa do que simplesmente fazer uma cópia ali, igual uma impressora, Entendi. né? Então eu comecei a ter essa ideia de querer criar personagens novos e tal. Pô, eu comecei lá, por exemplo, minha primeira história em quadrinho, que é, né, uma cagada, pode até colocar uma imagem aí, mas começou com uma história em quadrinho baseada mais ou menos ali nos Teen Titans, né, que é aquela coisa de adolescentes e tal, com os poderes e tal, e era um grupo de amigos ali. Mas depois, com o tempo, foi evoluindo para uma coisa mais adulta, né, ele ficando mais velho e tal. E aí você vai tendo mais referências, e aí começou a criar o Assassino Rubro, que era um personagem que ele era simplesmente um anti-herói, que ele queria matar as pessoas usando espadas no mundo moderno. E tipo, era uma coisa mais assim, estilo ninja, né? Aquela coisa mais dark e tal, de o cara sai das sombras, vai lá e mata e defende uma pessoa que está sendo assaltada, uma coisa bem basicona. Lembra até um genérica, pouco o assim. Batman, mas ele mata. Isso, exatamente, ele mata. Exatamente. Aí começou por isso. Uhum. Uma coisa interessante que você falou é aquele negócio. Eu sempre quis desenhar. Eu era pequeno, assistia os desenhos também da TV Globinho, da Band também, da SBT. Sempre quis fazer aquele personagem, mas eu nunca fazia. Aí o que eu fazia? Eu pegava do cara, né, que sabia desenhar, lá eu ia lá e desenhava, né? Mas eu nunca conseguia fazer exatamente perfeito. Eu nunca tive técnica para poder desenhar. Pra você ter ideia, eu não consigo nem fazer um círculo perfeito. Eu não consigo. Eu acho que é talento, porque não é possível. Aí, mas referente a isso que você falou do... Eu acho que todo mundo começa assim, né? Todo mundo aqui começa assim, né? Começa vendo os personagens, todo mundo começa copiando, né? Aí vai vendo, começa a ganhar uns traços e tal, começa... Eu acho que costume, né? Acho que é costume muscular, não sei como é que é. É exatamente, né? Muitos artistas falam, né? E eu realmente concordo que desenhar também é igual uma academia. Sim. Você vai lá, malha, você estimula aquele músculo, e aí, por exemplo, você ficar 3 anos sem desenhar, a pessoa não vai desaprender a desenhar, mas ela não vai ter aquela técnica. Então, pouco tempo, ela vai assim, não, vou voltar a desenhar. E ela começa a desenhar e tal, e depois 1 mês, 2 meses, ela já volta a estar naquele estágio dela. Porque é um músculo que ele fica muito tempo descansado, e aí quando você volta, ele vai voltando a ter aqueles estímulos, e aí vai voltar a desenhar. Então, assim, é uma técnica, você tem... talento é uma coisa muito discutível, né? Um assunto interessante. Exatamente. Mas também é aquilo, né? De você ter o talento, mas você também ter o talento da percepção, de você saber observar uma coisa e saber transmitir aquilo pro papel. E aí é uma coisa interessante de falar. Ah, sim. Mas vamos lá, vamos falar de Assassino Rubro. Como esse personagem nasceu? Como você viu que, tipo, bum, eu vou criar esse personagem, eu criei esse personagem, eu quero um futuro para ele, eu quero moldar ele, eu quero um futuro para ele. Quando que você colocou na sua cabeça que o Assassino Rubro seria o seu personagem que você ia querer dar vida e seguir uma história? Então, eu comecei basicamente com aquela coisa mais genérica de um personagem que vai lá, sai do escuro, das trevas, mata alguém que está sendo... Que mata um ladrão, mata um assassino, esse tipo de coisa bem genérica assim. Mas aí, com o tempo, eu comecei a ganhar mais um repertório, de ter mais conhecimento de várias outras obras, e isso vai incorporando e a gente vai começando a desenvolver. Esse personagem tem que ter um fundo de história, ele tem que ter um passado aqui para poder justificar por que ele age dessa forma, por que ele mata, por que às vezes ele escolhe não matar. E aí, com o tempo, a gente vai acabando tendo experiências, talvez até pessoais, que vão justificar um momento da história do porquê que ele ter agido assim. Então acaba que deixa o personagem muito mais complexo, porque nem tudo é preto no branco, sacou? Então às vezes você mata um personagem, né, na história lá, e existe um motivo para ele morrer. E às vezes você não mata, e existe um motivo também para isso acontecer. Então isso acaba ganhando com o tempo de experiência que a gente vai escrevendo a história. Mas
Com o tempo ele foi ganhando mais corpo, ganhando mais vilões, assim, mais aliados nessa batalha dele. Aí você vai criando todo um universo, que é uma coisa que... Muito legal. Porque, assim, você cria lá um personagem, você cria um vilão, beleza. Mas aí você tem que inserir em um contexto. Pô, que época que essa história está acontecendo? Em que lugar essa história está acontecendo? E aí, por que o vilão age dessa forma? Ou talvez também, às vezes o cara não é o vilão, ele simplesmente está agindo para conseguir alguma coisa. Isso é uma coisa bem específica. Nossa, hoje em dia, sim, né? Hoje em dia, os vilões, eles são meio que mocinhos, né? Eles fazem isso para poder promover a paz mundial, né? Mas nisso nem geralmente é o que os protagonistas querem, né? Que todo mundo quer, né? Exatamente. É uma coisa muito de um embate ali que há entre o ponto de vista do herói, digamos assim, sim, e do vilão, né? Mas em Assassino Rubro acontece muito disso, de ter o personagem que seria o vilão, só que na verdade ele tá em uma jornada dele próprio ali, que ele quer conquistar uma coisa que ele começou há muitos anos atrás. E o Assassino Rubro, na verdade, ele é alguém que tá no caminho dele. Ele não é simplesmente um vilão declarado, ele matou alguém especial pra ele vai se vingar. Não existe isso. É uma coisa que os dois ali, eles estão em um embate. Um tem um caminho, o outro tem um caminho, e acontece que nesses dois caminhos, uma hora eles vão se cruzar e vai acontecer esse embate. Então, ele se torna um vilão não por acaso, né? Mas, assim, ele tá no caminho dele ali, o Assassino Rubro simplesmente tá no caminho ali pra eles se combaterem, né? Entendi. Bom, tem uma galera aqui participando, né? Sobre o Assassino Rubro, né? E deixaram até umas perguntas, né? Porque hoje é aquele negócio. As melhores perguntas vão ganhar um desenho exclusivo, um desenho magnífico do Assassino Rubro. E vale a pena, tá? É um cartaz lindo, tá lá na minha casa lá. E aí, esses cartazes vai estar disponível na Fashion Pop, né? É só você, quando o vídeo estiver disponível, é só o vencedor ir lá, pegar, né? E curtir seu novo cartaz, né? Colar no seu quarto, né? E fazer aquilo que você achar melhor. Mas vamos às perguntas, né? Vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu ver. Matos Box deixa a pergunta aqui. Vamos lá. Matos Box pergunta: qual a dificuldade você encontra hoje para fazer uma edição física do Assassino Rubro? Financeira, próxima pergunta. Poxa. Brincadeira. O Matos Box. Cara, obrigado aí pela sua pergunta, mano. O Matheus Matos é um grande amigo meu. Grande Matheus! Isso, cara, é fantástico. Ele fez esse chaveiro aqui pra mim do Assassino Rubro. Então, cara, confere o trabalho dele lá no Instagram, Matos Box. Pô, o cara fez um trabalho sensacional, velho. Próprio maker é do caralho. Bom, cara, basicamente é financeiro, né? A gente tem esse caminho para percorrer aí, no Brasil principalmente. Todo artista, né, todo quadrinista que trabalha sozinho tem esse percurso para fazer. Eu acho que o financeiro é um dos principais, ter esse apoio financeiro aí. É basicamente isso, né? Existem outros que é a questão de edição, né? De diagramação de uma HQ e tal, de transformar em um formato interessante para poder publicar e vender, né? E fazer esses vários exemplares. Mas é basicamente isso, porque essa parte da produção não é tão difícil, né? Se você tem uma história, você acredita que o seu personagem é bom e pensa, cara, é um personagem interessante, tem uma história interessante, você vê que o fundo dele não é uma coisa genérica, tipo, você tem lá, por exemplo, aquela coisa lá entre antagônica, né? Que você tem o personagem principal e você tem um antagonista. Beleza, existe isso em Assassino Rubro, né? Toda história existe isso. Mas quando você acredita que o fundo da história, os outros personagens que estão envolvidos, né, tem essa capacidade de transformar numa história diferente, pô, cara, é nesse momento que você tem que acreditar na sua história e lançar. Então, essa é a parte mais fácil, por assim dizer, porque a financeira, essa questão de ter o apoio, de você ter um fanbase para você poder publicar, sei lá, através de um Catarse, por exemplo, acho que é uma parte mais complicada, mas é basicamente isso, é o financeiro. É isso aí mesmo, né? Aí a gente tem que agir onde que nossos pés andam, né? Isso. Porque hoje em dia tudo é financeiro. Hoje em dia tudo financeiro, hoje em dia se você quer ter uma coisa, se você quer investir independente de um desenho, de uma história, qualquer coisa que você for fazer, você tem que ter dinheiro. Hoje em dia, 90% das coisas é dinheiro.
digamos que aqueles 1% é divulgação, aqueles 1% é trabalho duro, aqueles outros 1% é força de vontade, né? Hoje em dia quase tudo é dinheiro. Então, eu acredito que é só uma questão de tempo, uma questão de tempo, né? Para que tudo, né, venha acontecer logo você já vai estar lançando, né, em alguma editora e tal, né, para finalmente o pessoal poder ir conhecer de vez, né? Em instantes, né, a gente vai fazer, você vai fazendo, né, o trabalho que você está fazendo, que está, pelo que eu analisei, o pessoal os artistas de fora viram, tá muito bom. Vamos ler outra pergunta aqui. Quais as referências você usou na criação do personagem? Boa, essa pergunta é muito boa. Também é do Matos Box. E obrigado por essa pergunta aí também. E vamos à próxima pergunta do próprio Matheus. Matos Box. Vamos dar uma olhada aqui. Ele pergunta o seguinte: quais as referências você usou na criação do personagem? Essa é boa, hein? Cara, existe várias referências para criar o personagem, porque existe o Assassino Rubro e existe o Gabriel, que é o personagem sem a máscara, né? Então, visualmente, a máscara dele é a que mais chama a atenção, que inicialmente, né, a gente coloca uma foto aqui para dar uma olhada como que era. Foi basicamente baseada na máscara do Corey Taylor, que é o cantor do Slipknot. Coloca ele aí, né? A máscara dele, a que ele mais usa, né? A minha preferida também, que é uma que tem o cabelo dele branco e os fios costurados a máscara no cabelo. E no início, né, o Assassino Rubro tinha essa questão da caveira, que a caveira, né, eu particularmente acho que é a primeira imagem que a gente vê e já assimila com a morte e tal. Então ele tinha essa caveira no rosto e ele tinha esse cabelo costurado na máscara. E aí, esse cabelo na máscara dele é essa coisa principal aí que veio do Slipknot, que na época que eu tava criando, né, essa forma do personagem, eu era bastante fã da banda, e ainda gosto, mas na época eu gostava bastante, eu comecei a conhecer. E o traje dele é uma coisa que vem muito daquela coisa do ninja, né, de ser um traje todo preto, e tem umas partes específicas ali do traje que tem algumas proteções, como ombreiras, caneleiras, na parte assim do antebraço. Mas ele começou com esse traje todo preto e depois evoluiu para ter a caveira no peito, né? Que é uma coisa, daquela coisa bastante do herói, de ter o símbolo, né, cravado no peito. E aí começou basicamente disso. E tem alguns detalhes na roupa, que inclusive, até um que ele tem no ombro, assim, que veio lá dos X-Men Evolution, da época do desenho, que o Wolverine tinha um traje lá, que ele tinha o braço aberto, né? E eu pensei, isso dá uma ideia interessante, manter o braço do Assassino Rubro, né, vermelho, rubro, e aí fazer essa parte preta, esse detalhe aí que lembra bastante do traje do Wolverine. Mas essa parte do rosto, assim, tal, e do uniforme dele veio basicamente disso. E aí com o tempo vai tendo as evoluções, né, vai ficando mais aquela coisa mais atual. E hoje o traje dele já é um traje totalmente diferente quando ele criou, que o traje dele hoje funciona basicamente como uma armadura. Então ele tem aquela coisa de ser o básico, preto no meio, nas laterais o vermelho, né, que são as partes onde ele não tem, vamos supor, a frente e as costas são as partes que ele tem a maior defesa do corpo dele, mas nas laterais é onde está o rubro, que é para a movimentação do personagem, é uma coisa mais prática do traje dele. Então é basicamente isso, foram as minhas referências. Entendi. Interessante, pegando referências, né, para poder se adequar ao personagem, né. Você lembrou até do capacete, máscara, né, do cara lá do Slipknot, né? Isso, cara. Do Slipknot, achei magnífico, né? Né? E hoje em dia, assim, né, pegando pelo menos um pouquinho de outro e tal, né, disfarçando o máximo possível, né, para não ficar igual, né? Até porque é um personagem original, ele mesmo criou, mas só que ele deu uma modelada, né, para não ficar aquela coisa de cara, isso aí eu sei, é daquele personagem e tal. Hoje em dia, se ele não falasse, ninguém ia descobrir, né? Mas enfim, vamos para outra pergunta. É do Nick Pon. Faz quanto tempo que começou a desenhar? Isso. O Nick Pon é inscrita lá no Instagram lá, né? Obrigado aí pela pergunta. Eu comecei a desenhar desde novo, eu devia ter meus 7, 8 anos. E eu comecei desenhando móveis, né, de casa e tal, e depois comecei a desenhar carros, e aí depois eu comecei a desenhar personagens e tal. Então foi basicamente assim, foi desde meus 7, 8 anos eu tinha essa paixão pelo desenho, de sempre desenhar e tal. Foi uma coisa muito própria, porque na minha casa ninguém desenha, não tem ninguém lá na família que desenha. Então é uma coisa que eu queria desenhar e tal.
Então, basicamente, é desde novo mesmo. E é aquilo, quando você gosta de uma coisa, você vai fazendo e tal. E eu nunca vi como uma aula, né? Claro que existem períodos que a gente evolui mais do que outros, mas eu comecei desde de bem novo, assim, já usava o desenho para poder me expressar, tanto na escola, às vezes ia fazer algum trabalho, e eu falava assim, posso fazer, professora, em história em quadrinho, essa história aqui? Então era uma coisa assim, eu sempre queria usar o desenho inserido nas coisas que eu faço na minha vida. Igual, por exemplo, na faculdade, sempre que eu tenho oportunidade de fazer alguma coisa em história em quadrinho, eu vou lá, utilizo, né, esse tipo de método para poder contar uma história. Geralmente aparece nas horas vagas, tipo assim, quando não tem nada pra fazer na aula, tá lá desenhando, fazendo alguma coisinha. Ou quando tem também, tal. porque Mas é quase um vício. Você tá lá numa matéria e, vou abrir o sketchbook aqui e vou ficar desenhando. Às vezes o professor tá falando alguma coisa e essa é a sacada de você tipo, usar tudo pra poder se inspirar. Às vezes você tá tendo uma matéria de biologia e você pensa, não, cara, isso aqui poderia encaixar bem com alguma coisa de algum personagem lá. Então, sempre tô desenhando, tipo, praticamente qualquer hora que dá. Agora, digamos que o nosso vídeo está quase acabando aqui, né? Temos um pouco tempo, mas eu vou fazer aquela pergunta para fechar, aquela pergunta exclusiva. Se o Assassino Rubro, antes de falar, se você quiser saber mais do Assassino Rubro, entre no link do Giovanni, você vai saber tudo sobre o personagem, entenda mais sobre ele, como começou a história, como ele nasceu, né? Para você ficar por dentro. Mas aí vem a última pergunta. Assassino Rubro, se você pudesse escolher, Marvel ou DC? É uma pergunta bem capciosa. Então, eu particularmente acho que não encaixaria muito bem nem com a Marvel nem com a DC. Porque embora ele tenha essa coisa meio, um lado um pouco mais escuro, mais adulto, talvez, sei lá, se encaixaria naquele universo tipo da Dark Horse, né, uma coisa mais adulta assim, né? Ou aquele selo Vertigo, né? Eu não conheço muito, mas eu sei que é uma coisa um pouco mais diferente do que você tem ali no basicão da Marvel e DC. Porque é um personagem que ele tem esse trabalho, por exemplo, de você ter ali o herói e o vilão, mas existe sempre um contexto do porquê que aquelas coisas estão acontecendo, que numa HQ comum, né, não é muito comum de se ver. A Marvel talvez trabalharia melhor esse contexto de você ter, por exemplo, igual tem um personagem novo aí que vai vir nessa edição, que é a Thaís, que vai aparecer no 3º capítulo, e ela é uma personagem brasileira que vive numa comunidade, então você tem todo um contexto social para ela agir da maneira que ela age, então é uma parada interessante de trabalhar. E o Assassino Rubro também, ele tem o passado dele, que foge um pouco do que geralmente acontece em Marvel ou DC, então eu acho que ele não se encaixaria muito bem ali nos dois ali. Talvez pela essa questão de trabalhar com o social em algum personagem, talvez ficaria melhor junto com a Marvel, talvez, né? E também porque eu gosto muito mais da Marvel, então acho que é meio difícil. Entendi, gente. A gente fica por aqui então, tá? Logo o Giovanni vai estar anunciando quem teve a melhor pergunta e tal, né? Fiquem na paz, se cuidem, né? Até a próxima e desculpe, né, os imprevistos, né? Fiquem na